Hey, pessoal! Hoje à noite a gente vai acompanhar uma longa, mas muito tranquila caminhada pela Grécia Antiga. Prepare-se para um passeio suave ao lado de ninguém menos que Atena, a deusa da sabedoria, que por algum motivo, que ninguém ousa contestar, decide ir a pé até o primeiro festival dedicado ao azeite. E sim, você está indo junto. Você começa no alto do Monte Olimpo, onde o céu parece sempre meio dourado, como se alguém tivesse passado um filtro de pôr do sol permanente. O ar é morno, não muito quente, só o suficiente para você começar a pensar que talvez uma túnica de lã não fosse a melhor escolha. Ao seu lado, Atena está em pé, imóvel, encarando o horizonte como se estivesse planejando uma invasão. Ou talvez só tentando lembrar onde deixou os brincos. Você estica os braços, solta um bocejo e percebe que, por alguma razão misteriosa e silenciosa, você aceitou acompanhar Atena em uma caminhada sem pressa até a distante cidade de Maratona. Não de carro, não montado num cavalo alado, a pé, sandália após sandália. Ela vira-se para você, com aquele olhar que mistura a estratégia militar e a impaciência de quem já esperou por séculos. Vai se arrumar ou vai assim mesmo? Você percebe, com certo embaraço, que ainda está usando um cinto de corda mal amarrado. Mas não importa. Você pega a pequena sacola com tâmaras secas, um pergaminho meio amassado e o cantil de barro que você encheu com água de uma fonte encantada, que dizem que só refresca se você estiver com a consciência limpa, o que pode explicar o gosto estranho. Enquanto isso, Atena inspeciona suas sandálias como se estivesse escolhendo armamento para uma batalha. O couro precisa estar firme, as amarrações simétricas. Você tenta se concentrar, mas acaba notando que uma nuvem, bem ali em cima, parece com um carneiro usando capacete. A deusa murmura algo sobre a importância da compostura e da dignidade, mesmo em caminhadas longas, e então começa a ajustar seu elmo com calma, muito devagar. É claro que não é um elmo qualquer. É um elmo com detalhes dourados, gravado com cenas de batalhas que provavelmente ela mesma venceu. E mesmo assim, ela testa 3 elmos diferentes, perguntando sua opinião como se você fosse um especialista, em moda bélica. Você balança a cabeça positivamente várias vezes, tentando adivinhar qual deles grita menos guerra e mais evento cultural leve com degustação de azeites. Enquanto isso, um corvo pousa numa pedra próxima. Atena começa a recitar uma estratégia militar completa, detalhando o cerco a uma cidade-estado obscura, cujo nome você esqueceu no meio da explicação. O corvo pisca, vira a cabeça para o lado e começa a arrumar as penas. Você faz o mesmo, mas por dentro. Quando ela finalmente termina, vocês seguem em direção à escadaria que desce do Olimpo. O som das sandálias ecoa como se os próprios céus estivessem prestando atenção. Há um cheiro de pinho e incenso no ar, misturado ao perfume das folhas de oliveira, e a trilha diante de vocês serpenteia montanha abaixo como uma fita pálida. Você olha para o horizonte e vê o caminho, se perdendo em colinas distantes. Um grupo de ninfas cochila sob um salgueiro. Um sátiro toca flauta desafinada sem plateia. O mundo inteiro parece estar em câmera lenta. Com os primeiros passos, você nota que a caminhada não será difícil, mas certamente será longa. Atena anda com propósito, mesmo que o destino não exija pressa. A cada passo, você sente uma mistura estranha de sol, poeira e a certeza de que vai escutar muitas histórias hoje. Historiadores ainda discutem se essa tal caminhada até o festival realmente aconteceu, ou se é só uma dessas histórias que os poetas inventaram para explicar por que uma estátua de Atena apareceu no meio de uma plantação de oliveiras. Mas olhando para ela agora, determinada e impecavelmente penteada, é difícil duvidar que algo está prestes a acontecer. Você ajeita a alça da sacola no ombro, dá mais uma mordida na tâmara e segue a deusa colina abaixo, começando uma jornada que, apesar de não ter monstros nem heróis em crise, promete ser estranhamente memorável. Você ainda está descendo a colina do Olimpo quando percebe que talvez começar a jornada tenha sido um pouco precipitado. Atena para repentinamente, olhando para o horizonte com um leve franzir de sobrancelha. Você acha que ela está tendo uma visão mística? Mas não. Ela esqueceu um broche.
Sim. Um broche, com formato de coruja. Espere aqui, ela diz com a autoridade de quem já venceu titãs. É o de Ágata. Tem sentimentalismo envolvido. Você fica parado no meio da trilha, com uma brisa morna soprando folhas nos seus pés, enquanto ela desaparece novamente escada acima. Um sátiro curioso passa trotando, olha para você e ergue uma sobrancelha peluda. Você dá de ombros. Não há muito a fazer. Ela demora. Muito. Ao ponto de você começar a filosofar sobre a vida das formigas que passam por debaixo das pedras. O tempo passa devagar, como mel grosso pingando de uma concha trincada. Quando Athena retorna, está com o broche devidamente preso à túnica. Você quase aplaude, mas percebe que ela também está usando uma nova trança, completamente diferente da anterior. Isso custou tempo, claro. Ficou torta? Ela pergunta, girando levemente o pescoço. Você hesita, mas decide preservar sua integridade física. Está perfeita. E então, finalmente, vocês voltam a caminhar. Por mais ou menos 30 passos, porque agora é a hora do elmo. Sim, o elmo anterior foi, ao que tudo indica, uma escolha temporária. Agora que está realmente pronta para andar entre mortais, Athena precisa de algo que seja simbólico, mas não agressivo, que comunique poder divino, mas também abertura para discussões sobre azeites aromatizados. Ela tira da bolsa um elmo dourado com penas de pavão. Você não comenta nada, mas não consegue evitar pensar que talvez Dionísio tenha escolhido aquele. Depois ela testa um de bronze com pequenas gravuras de folhas de oliveira. Esse parece promissor. Ela se olha num pequeno espelho polido e murmura, algo como muito Temístocles. Seja lá o que isso quiser dizer. Você, do seu lado, está sentado em uma pedra tentando encontrar sombra. Começa a imaginar como seria um festival de azeite. Provavelmente tem comida, certo? Talvez danças. Talvez alguém cuspindo fogo, embora isso não combine muito com azeite. Perigoso. Você faz uma nota mental de manter distância se houver. Faíscas. A escolha final do elmo leva mais meia hora. No fim, Athena escolhe um com acabamento fosco, sem adornos, minimalista, clássico, discreto como uma deusa pode ser. Agora sim, ela diz. Vamos. Você levanta, estica as costas e começa a andar, tentando disfarçar o leve chiado que suas sandálias fazem quando roçam no chão de terra. O som constante e abafado dos passos de Athena é quase hipnótico. Ela anda com graça, como quem flutua, mesmo com armadura leve. Logo vocês chegam a um pequeno vilarejo na encosta. O lugar parece ter sido construído em desacordo com todas as leis da engenharia. As casas são tortas, as ruas formam espirais e a praça principal tem duas fontes. Nenhuma delas funciona. Mas há um mercado. E no mercado há um senhor que insiste em mostrar sua nova escultura de Athena. Inspirei-me num sonho, minha deusa, ele diz, curvando-se com entusiasmo. Vi você espirrando e soube que era um sinal. Você observa a escultura, não é ruim, mas também não é exatamente inspiradora. Athena mantém a compostura e agradece com uma reverência contida. Depois, o escultor mostra mais 5 estátuas, uma com asas, outra com óculos, uma que segura um peixe. Essa é metafórica, ele diz. Você decide acreditar. Athena ouve tudo com um leve sorriso educado. Você começa a cochilar em pé, encostado numa coluna. O calor do meio-dia está começando a pesar nas pálpebras. Um cachorro dorme estirado no chão da praça. Uma mosca zune em círculos. Historiadores ainda discutem se esses vilarejos que clamavam visitas divinas realmente recebiam as divindades em carne e osso, ou se era apenas marketing religioso para vender cerâmica com desconto. De qualquer forma, você agora tem certeza de que a fama de Athena, como conselheira atenciosa, tem fundamentos sólidos. Ela escutou 40 minutos sobre como uma escultura foi lixada à mão usando pedras vulcânicas. Depois disso, vocês recebem pães achatados e bolinhos de mel como oferenda. Você aceita e come com gosto. Athena, educadamente, guarda os dela. Provavelmente oferecerá aos corvos mais tarde, ou à deusa Héstia, que dizem adora mel. O sol já começa a descer.
Um pouco quando vocês finalmente deixam o vilarejo para trás. O caminho agora segue entre campos de trigo dourado, com o vento brincando nas espigas. A terra sob seus pés esquenta. Depois esfria, depois esquenta de novo. É como um cobertor de verão. Você olha para frente e vê Athena andando em silêncio. O broche de coruja brilha de vez em quando sob a luz. E você se pergunta, será que ela realmente precisava dele para a viagem? Ou só não queria deixar para trás uma desculpa para demorar? O caminho se estreita entre oliveiras antigas, cujos troncos retorcidos lembram rostos enrugados de anciãos cochilando ao sol. Algumas parecem querer conversar com você, outras apenas observam silenciosas, como quem já viu muitos viajantes antes e não ficou particularmente impressionada com nenhum. Athena anda um pouco à frente, sem falar muito. Às vezes, vira a cabeça levemente, como se escutasse algo que você não consegue ouvir. Talvez o farfalhar das folhas tenha outro significado para ela. Ou talvez esteja tentando lembrar se trancou o templo. Enquanto isso, seus pés começam a protestar discretamente. Não é dor exatamente, mas uma sensação incômoda de que você está pisando sobre um pergaminho mal enrolado. Você ajusta as sandálias e continua, seguindo as pegadas quase invisíveis deixadas pela deusa. O cheiro de azeitonas maduras preenche o ar. Algumas já caíram no chão e foram esmagadas por animais ou por viajantes menos atentos. No topo de uma colina, vocês encontram um pequeno santuário abandonado. Está coberto de musgo e pólen, com colunas caídas e estátuas rachadas. Athena entra sem cerimônia, como quem visita um parente distante que já foi mais importante. Ela passa os dedos pelas paredes, sussurra algo em grego arcaico e acende uma pequena chama numa lamparina de bronze. Você a observa de longe, respeitosamente. Já há algo íntimo naquele gesto, uma memória talvez ou uma promessa. Você não pergunta. Este lugar já foi importante, ela diz quase sem som. Há muito tempo. Você se aproxima devagar, pisando com cuidado, e percebe inscrições gravadas em espiral no chão de pedra. Algo sobre colheitas, luas cheias e a bênção do azeite novo. Nada muito claro, mas poético. Você acha bonito, mesmo sem entender tudo. Um lagarto atravessa o santuário correndo. Assusta vocês dois e, por um momento, a divindade e o mortal compartilham um susto muito humano. Athena sorri. Você também. Preciso de uma pausa, ela diz inesperadamente. Você pisca, surpreso. Athena, cansada. Mas ela não está cansada exatamente, apenas contemplativa. Senta-se num bloco de mármore, tira o elmo e o apoia com cuidado, ao lado. Então, de dentro da túnica, tira um pequeno pote de argila. Azeite prensado a frio, explica. Da primeira safra do ano passado, ela passa uma gota na testa, como quem refresca a alma. Depois, oferece o pote a você. Você hesita, mas aceita, passa um pouco nos pulsos e fica imediatamente cheiroso e um pouco escorregadio. Isso é uma coisa comum? Você pergunta. Deuses carregam produtos cosméticos? Ela olha para você com aquele olhar que mistura paciência divina e julgamento moderado. Claro que sim. O mundo não se sustenta só com trovões e profecias. Vocês ficam ali um tempo. O sol está em seu ponto mais quente, mas a sombra do santuário é acolhedora. Você escuta abelhas zumbindo entre as flores selvagens e sente o calor subindo lentamente pelas pedras. Historiadores ainda discutem se o culto do azeite era mesmo centrado em Atena ou se foi uma apropriação religiosa posterior para justificar o domínio comercial de Atenas na região. A verdade é que o azeite sempre teve um papel meio místico na Grécia Antiga, parte alimento, parte oferenda, parte cosmético e, às vezes, arma improvisada em banhos muito escorregadios. Atena suspira e se levanta. Ainda temos chão, ela diz, mas você está indo bem. Melhor que a maioria dos semideuses, você se sente honrado até perceber que ela pode estar apenas tentando manter sua moral elevada como um bom líder em campanha. Ainda assim você sorri. Ela recolhe a lamparina acesa, guarda no manto e vocês seguem adiante, agora por uma trilha menos marcada, ladeada por ciprestes altos que bloqueiam parte da luz. A temperatura começa a cair levemente e uma brisa fresca,
Sopra do leste. Você se pergunta se é mágica ou apenas geografia. Atena não comenta. Apenas segue em frente, como se conhecesse todos os atalhos do mundo. O que talvez seja verdade. Mais adiante, vocês encontram um grupo de viajantes descansando sob uma árvore frondosa. São peregrinos, ou pelo menos parecem ser. Estão cobertos de poeira, com mochilas feitas de tecido cru e olhos sonolentos. Um deles oferece tâmaras. Atena recusa com um gesto gentil, mas você aceita. Já está ficando com fome de novo. Eles não parecem reconhecer a deusa. Talvez estejam cansados demais. Ou talvez os deuses saibam como se misturar quando querem. Você, por outro lado, tenta manter a postura, o que é difícil com tâmara grudando nos dentes. A conversa é simples, sobre o tempo, as estradas e uma cidade próxima chamada Braurônia, onde dizem que as abelhas têm um sotaque próprio. Você ri, mas o peregrino jura que é verdade. O sol começa a baixar, tingindo o céu de dourado. Você percebe que já está longe, do Olimpo, dos vilarejos, até mesmo de si mesmo. A caminhada, apesar de longa, tem um efeito curioso. Esvazia. Sua mente, como se cada passo carregasse um pensamento antigo embora. E ao seu lado, Atena caminha em silêncio, observando o mundo como quem já viu tudo, mas ainda se permite ficar curiosa. A tarde começa a esfriar e, enquanto as sombras se alongam nos campos ao redor, você e Atena descem uma pequena encosta de pedras soltas que rangem sob os pés. O som é suave, quase como areia sendo peneirada por mãos invisíveis. Atena, claro, não derrapa. Você, por outro lado, se equilibra como um novilho recém-nascido sobre patins. Ao final da descida, surge uma planície dourada, pontuada por centenas, sim, centenas, de jarros de cerâmica enfileirados em padrões circulares. São todos do mesmo formato, altos, estreitos, com alças trabalhadas em forma de serpente ou flor. Alguns têm pequenos furos perto da base, outros estão lacrados com cera e pano. Depósito de azeite, diz Atena, como se estivesse apresentando uma exposição de arte. Você se aproxima de um jarro e nota que ele ainda exala um cheiro doce, ligeiramente apimentado. A mistura lembra madeira molhada, frutas maduras e algo que só pode ser descrito como outono. Isso tudo está aqui desde quando? Décadas, talvez séculos. Alguns desses são selos cerimoniais, outros restos de festivais antigos. Ela passa a mão sobre um dos jarros e um brilho tênue percorre sua superfície. É como se o próprio vaso tivesse memórias. Os festivais começaram assim, ela diz, com pequenos rituais, oferendas simples, azeite derramado no chão em honra aos deuses. Aos poucos viraram celebrações, e aí, como tudo, viraram tradição. Você tenta imaginar o lugar cheio de pessoas, tochas, música de flautas e dança, o som de jarros sendo abertos, o estalo da primeira gota de azeite caindo no prato ritual. Talvez alguém tropeçando. Talvez alguém, você no caso, escorregando espetacularmente. Atena sorri, talvez adivinhando seu pensamento. Os mortais sempre exageram. No último festival, tentaram me oferecer uma escultura de manteiga. Você pisca. Manteiga? Sim. Derreteu antes da primeira oração. Foi trágico. E engraçado. Vocês caminham entre os jarros, e Atena se detém diante de um deles. Este é diferente, esculpido com imagens de corujas e constelações. Ela ajoelha-se com reverência incomum, remove a cera que sela a tampa e com cuidado abre o recipiente. De lá não sai cheiro algum. Apenas um silêncio denso, como se a abertura tivesse sugado todo o som do campo. Este foi o primeiro. Ela diz olhando para dentro, como quem contempla um universo em miniatura. O azeite das primeiras oliveiras plantadas por minhas mãos, quando este continente ainda era um lugar de presságios e trovões. Você se aproxima, tenta ver o conteúdo. Há um líquido escuro no fundo, quase imóvel, com uma superfície tão lisa que reflete seu rosto como um espelho de bronze. Você se vê ali, suado, desajeitado, com folhas no cabelo, uma companhia inesperada para uma deusa antiga. Não toque, diz ela gentilmente. Esse azeite não é para consumo. Você
Recua um pouco. Ela fecha o jarro e sela-o de novo com um toque. Um leve brilho dourado percorre o selo, como um sussurro que se fecha. Historiadores ainda discutem se esses depósitos existiram de verdade ou são mitos poéticos, criados para reforçar a importância cultural do azeite nas sociedades do Mediterrâneo. Alguns acham que eram armazéns comunitários, outros que eram templos disfarçados, onde o azeite era tão sagrado quanto o fogo ou o vinho. Depois de algum tempo, Atena se ergue e volta a caminhar. Você a segue. As palavras entre vocês rareiam, como se o lugar pedisse silêncio. Medida que se afastam dos jarros, o som do vento e das folhas volta aos poucos. Mais adiante, um pasto aberto se estende diante de vocês, e lá no meio repousa uma árvore imensa. Uma oliveira ancestral com galhos tão largos que mais parecem braços de um gigante dormindo. Suas raízes se enrolam na terra como serpentes pacíficas. A primeira, diz Atena, em voz baixa. Você a olha, depois olha a árvore. Não parece muito diferente de outras oliveiras que viram no caminho, exceto que há algo nela, um peso, uma presença, como se fosse mais velha que o próprio tempo. Ela se aproxima e encosta a palma da mão no tronco. Um leve tremor percorre a casca. A árvore reconhece sua criadora. Você, respeitosamente, permanece à margem. Atena começa a falar com a árvore, não em voz alta, mas em um tom que vibra no ar, como o som de um tambor distante. Você não entende as palavras, mas entende o sentimento. É saudade. É algo antigo sendo reencontrado. Ela recolhe uma pequena folha, ainda verde e lustrosa, e a guarda no manto. Vai ser útil, diz. Talvez para o festival, talvez para outra coisa. Você assente, sem saber exatamente o quê. Mas sabe que algo importante aconteceu. E sabe que faz parte disso agora, mesmo que só como testemunha ofegante. Atena sorri, e pela primeira vez naquele dia você percebe um cansaço leve em seus olhos. Não físico, mas emocional, como se as memórias fossem mais pesadas que qualquer... Helmo! Vocês se sentam sob a oliveira e compartilham figos secos. Você se permite deitar por um momento. O chão é macio, acolhedor. O ar. Atena se levanta antes de você. Ela não faz barulho, nem mesmo o leve estalo das sandálias na terra. Quando você abre os olhos, ela já está olhando para o horizonte, onde o sol começa a descer por trás de colinas suaves. A luz dourada atravessa os galhos da oliveira e pinta seu rosto com sombras que parecem letras antigas. Hora de seguir, ela diz, sem virar totalmente. Ainda temos que passar por Eleusis antes do anoitecer. Você levanta com o corpo mais pesado do que antes. Não de cansaço, mas de informação, de sensação. Como se a árvore tivesse lhe contado um segredo enquanto você cochilava. E você só vai lembrar disso daqui a uns 3 dias, no banho. O caminho agora segue por uma trilha estreita entre campos abandonados. A terra é boa, fértil, mas parece ter sido esquecida. Alguns sulcos ainda marcam onde arados passaram décadas ou séculos atrás. Espantalhos despencados observam vocês com olhares vazios. Um deles usa um chapéu que, francamente, cairia bem em um desfile moderno de Milão. Você e Atena cruzam um pequeno riacho. Ela salta por cima de pedras lisas com facilidade. Você, obviamente, pisa direto na água, que entra pelas bordas da sandália como um lembrete frio de que você não é exatamente um herói. A floresta ao redor vai ficando mais densa. Os galhos se entrelaçam no alto, filtrando a luz em feixes verdes e dourados. O som de pássaros começa a ficar mais nítido. Um deles, claramente irritado, parece tentar imitar vozes humanas. Ele repete, "Oh, não!" a cada 2 minutos. Você não comenta. Atena finge que não escutou. Eleusis já foi um centro de sabedoria, ela diz enquanto empurra um ramo para o lado. Mistérios, cultos secretos, revelações transcendentais. Hoje, uma boa padaria e um teatro que cheira a cebola. Você ri, ela sorri. Vocês chegam a uma clareira onde há um antigo posto de descanso para viajantes. Um banco de pedra, algumas ânforas quebradas e um mosaico no chão que mostra uma cena de colheita. Algumas pedras faltam, outras estão tortas. Mas o desenho ainda está ali.
Mulheres dançando, carregando cestos cheios de azeitonas. Uma delas, Atena aponta, está de olhos fechados. Essa sou eu, diz. Me fizeram dormir só para me representar. Foi ofensivo, mas ficou bonito. Você tenta imaginar a cena. Uma estátua da deusa sendo transportada pela cidade, enfeitada com flores e azeite derramado lentamente sobre sua testa. Pessoas cantando, outras tropeçando. Provavelmente alguém vendendo pão com alho. Por que dormir? Porque sonhar era considerado o momento mais próximo dos deuses. Ela responde. E porque às vezes as pessoas se sentem mais próximas de mim quando me veem frágil. Ela toca suavemente o mosaico, como quem acorda uma memória. Historiadores ainda discutem se essa imagem representa um festival real ou uma invenção poética da elite local. Eu diria que é os dois. E mais um pouco. Vocês descansam por alguns minutos. A pedra está morna sob você e o vento sopra de leve. Você observa os fragmentos de ânforas ao redor. Algumas têm marcas de transportadoras antigas, símbolos indicando o tipo de azeite, o local de produção e, curiosamente, pequenas frases como azeite nobre para deuses e bebês ou evite contato com centauros. Isso aqui era um ponto importante da rota do azeite, diz Atena. Antes das guerras, antes dos impostos ridículos e da moda do vinho com lavanda. Moda? Sim. Teve uma época em que era in desprezar azeite e fingir que tudo era melhor com vinho. Durou pouco. O povo ficou com dor de barriga. Ela se levanta. O sol agora toca a linha do horizonte e a floresta começa a mudar de tom. Os sons ficam mais espaçados, os cheiros mais intensos. Resina, folhas secas, um toque de hortelã no ar. Vocês caminham por um corredor natural de árvores altas, e à frente surge um arco de pedra coberto de era. É a entrada informal de Eleusis, ou pelo menos o que sobrou dela. O portão não tem mais guardas, apenas corujas empoleiradas e algumas moedas antigas encravadas entre as pedras. Colocadas aí por viajantes, explica Atena, para pedir bons sonhos ou boas colheitas. Nunca especificavam. Você pensa em deixar uma moeda também, mas percebe que só tem um botão solto no bolso. Você o coloca mesmo assim. Vai que, dentro da cidade, a atmosfera é diferente. O ar parece conter ecos. Cada passo ressoa como se 1000 outros pés tivessem passado por ali antes, o que, claro, é provável. Eleusis foi palco dos mistérios eleusinos, rituais tão secretos que nem mesmo os autores mais fofoqueiros da antiguidade ousaram descrever. Atena o guia até um pátio cercado por colunas derrubadas. No centro, há um buraco no chão, largo, circular, com degraus que descem para a escuridão. Aqui era o coração do festival, ela diz, onde se realizava o momento mais sagrado, o compartilhamento do azeite da primeira prensa. Você olha para baixo. Não vê nada além de sombras, mas sente algo, um calor leve, um murmúrio antigo. Ela se inclina, joga uma gota do azeite que guardava e sussurra uma frase em voz baixa. Por um instante, o buraco emite um leve brilho âmbar. Depois, volta à escuridão. Às vezes as tradições dormem, ela diz, mas nunca morrem. Você sente um calafrio, mas do tipo bom, como quando você escuta uma história que não entende completamente, mas sente que é importante mesmo assim. Ela se vira e diz, como se fosse a coisa mais simples do mundo. Vamos dormir aqui hoje. O chão ainda sabe receber. Você hesita, mas percebe que está exausto e curiosamente em paz. A ideia de deitar sob colunas antigas com um céu estrelado sobre você e uma deusa por perto parece segura. Você se acomoda, usa o manto como cobertor improvisado. Atena se senta em silêncio, olhando o céu. Você fecha os olhos. No fundo da terra talvez ainda haja um pouco daquele primeiro azeite, escorrendo devagar por câmaras esquecidas, perfumando o tempo. Você acorda com um som delicado, algo entre o farfalhar de folhas e o tilintar de pequenas taças de cerâmica. Não é incômodo. É como se o vento estivesse organizando um jantar invisível, com muito cuidado para não te acordar. Você abre os olhos devagar e percebe que a noite já se foi. O céu é um cinza azulado de início de manhã,
e um fio de névoa paira sobre as colunas de Eleusis. Athena já está de pé, é claro. Aparentemente ela não dorme, ou se dorme, faz isso de um jeito tão eficiente que você nem percebe. Ela está parada à beira da antiga escadaria circular que desce para o santuário subterrâneo. Observa o vazio, com uma expressão que é difícil de decifrar, meio nostalgia, meio relatório de status divino. Você se levanta com o barulho clássico de quem dormiu no chão, estalos de coluna vertebral e uma reclamação mental sobre nunca ter valorizado tanto um travesseiro. Ao seu lado há um pequeno pote de barro com azeite fresco. Sim, fresco? Você nem viu ela fazer isso. Para os músculos, Athena diz, entregando o pote. E para as memórias que talvez estejam um pouco duras também. Você passa um pouco nos ombros e nos pulsos e sente o calor se espalhar. O cheiro é intenso, herbal, como se alguém tivesse prensado o verão inteiro dentro daquele óleo. Vamos continuar, ela diz, já caminhando. Temos uma montanha a atravessar e um festival a alcançar. E você ainda não conheceu as dançarinas de Delfos, o que seria quase ofensivo. A saída de Eleusis se dá por uma trilha íngreme, coberta de musgo e pequenas flores lilazes que balançam preguiçosamente ao vento. O chão está coberto de folhas úmidas e, em certos pontos, a trilha é ladeada por pedras empilhadas em formatos que lembram animais agachados. Você pergunta se são esculturas antigas ou pedras com autoestima, responde Athena. Historiadores ainda discutem se essas formações foram moldadas por rituais locais ou são apenas coincidências geológicas com talento para o drama. Caminho começa a subir, e com isso a respiração começa a ficar mais difícil. Você não comenta, mas a deusa, claro, percebe. Sabe o que é curioso? Ela diz andando com a leveza de quem flutua em vez de caminhar. Os gregos antigos valorizavam muito a ideia de caminhar para pensar, mas raramente subiam montanhas, só por subir. Isso era coisa de oráculos e pastores muito perdidos. Você finge estar impressionado com a vista para disfarçar a dor nas panturrilhas. E, para ser justo, a vista é mesmo impressionante. Lá embaixo, os campos de oliveiras formam padrões que lembram espirais, como se a terra tivesse sido penteada por uma mão paciente. Ao longe, vê-se o mar, um traço cintilante entre colinas suaves. O vento traz um cheiro de sal e resina. Depois de algum tempo, vocês chegam a um pequeno templo abandonado. Não tem teto, mas as colunas ainda estão de pé. No centro, uma laje de pedra circular, com inscrições apagadas pelo tempo. Você passa a mão pelas letras gastas. Aqui faziam oferendas silenciosas, diz Athena. Nada de sacrifícios barulhentos ou fogueiras. Apenas azeite e promessas sussurradas ao chão. Ela se ajoelha e coloca mais algumas gotas do azeite que ainda carrega. O líquido escorre lentamente pela pedra, sumindo em uma fenda estreita, como se fosse recebido por algo lá embaixo. Isso alimenta a memória do lugar, ela explica. Mesmo que ninguém mais se lembre, os deuses lembram. E às vezes só isso basta. Você observa ao redor. Há marcas de mãos nas pedras, impressões deixadas por visitantes antigos que tocaram ali antes de partir. Algumas são pequenas, outras grandes. Uma tem apenas 3 dedos. Você decide não perguntar. Enquanto descansam, Athena começa a contar histórias de outros festivais. Um em que os participantes usavam túnicas feitas de folhas e outro em que o vencedor da corrida de jarros recebeu um pedaço de queijo gigante como prêmio. Você ri. Ela acrescenta. Em um deles, um grupo tentou homenagear Dionísio com uma dança sincronizada sobre barris de vinho. Terminou como você pode imaginar, só que mais escorregadio. O sol começa a subir e a trilha continua. Agora, ela desce suavemente, serpenteando por entre arbustos baixos e pedras alaranjadas. Você ouve água corrente à distância, um rio, e junto com ele, um som distante de risadas e cantos. Vocês estão se aproximando de Delfos. Eles começaram. Cedo hoje, comenta Athena. É dia de dança. Não exatamente o festival do azeite, mas parte da mesma peregrinação. Você pergunta se ela vai dançar. Só se for ironicamente. Ela responde com um sorriso. Eu sou boa em muitas coisas,
Mas meu ritmo é mais estratégico do que festivo. Você chega a um platô e dali é possível ver a cidade de Delfos ao longe, encaixada nas encostas da montanha, como se alguém a tivesse jogado ali com cuidado. As casas brancas, os telhados vermelhos, as colunas do templo brilhando com luz dourada. Atena faz um gesto amplo com o braço. Bem-vindo ao segundo coração da jornada. A cidade que faz perguntas e responde com enigmas, e onde até o azeite precisa de autorização para ser derramado. Vocês seguem em direção à cidade, agora por uma estrada de pedras cuidadosamente arrumadas, ladeada por pequenos altares. Em cada um tipo diferente de oferenda: frutas, moedas, miniaturas de animais. Em um deles, alguém deixou uma escultura minúscula de um gato com sandálias. Esse altar é para Hermes, diz Atena, dando de ombros. Ele sempre gostou de presentes esquisitos. Você sente que o ar muda. Delfos tem esse efeito. O ar parece mais denso, mais carregado de significado. Cada passo soa mais cerimonial, mesmo que você só esteja andando. E quando passam pelos primeiros moradores, mulheres com jarros na cabeça, crianças com coroas de folhas, eles não estranham Atena. Apenas sorriem e acenam, como se ela estivesse ali todos os dias. Você percebe que está sorrindo também sem nem perceber, e enquanto o som das flautas se aproxima, você tem uma sensação estranha de estar no lugar certo, no momento certo, mesmo que sua sandália esteja cheia de pedrinhas irritantes. Você entra em Delfos como quem atravessa um véu. A cidade tem aquele jeito antigo de quem existe há muito tempo e pretende continuar existindo, com ou sem a sua permissão. O ar é mais fresco aqui, mas não frio. Uma brisa contínua que traz o cheiro de flores de laranjeira, terra morna e algo defumado, como se alguém estivesse sempre assando algo interessante por perto. As ruas são estreitas, sinuosas, como se o arquiteto original tivesse tomado decisões baseadas mais em enigmas do que em lógica urbana. O chão é pavimentado com pedras claras, polidas pelo tempo e pelo uso, e você precisa caminhar devagar, tanto para evitar escorregões, quanto para não perder os detalhes que Delfos oferece a quem presta atenção. Esculturas entalhadas nos muros baixos, folhas de louro penduradas em janelas, gatos que parecem julgá-lo em grego antigo. Atena anda ao seu lado como se não chamasse atenção alguma. Embora seja uma deusa, ninguém parece incomodado com sua presença. Talvez seja uma daquelas coisas que o cérebro humano decide ignorar para não entrar em colapso. Ou talvez Delfos apenas esteja acostumada a receber visitas do tipo divino. Sabe o que é curioso? Diz Atena, virando-se para você com um sorriso quase travesso. O oráculo daqui recebia perguntas sobre tudo: guerra, amor, colheitas, apostas. Até uma senhora uma vez perguntou se devia trocar o nome do gato. Você pergunta o que o oráculo respondeu. Que o gato saberia melhor do que ela diz, e você tem a súbita impressão de que um dos gatos da rua acabou de balançar a cabeça em aprovação. Vocês seguem até o centro, onde as colunas do templo principal de Apolo se erguem como dedos apontando para o céu. A estrutura é majestosa e, ao mesmo tempo, acolhedora. Há uma harmonia quase musical na simetria do lugar. No centro do pátio, dançarinas com véus azuis e dourados giram lentamente, ao som de flautas e um tambor grave que marca o ritmo como um coração preguiçoso. Você se senta em um dos degraus baixos e observa. A dança não é feita para impressionar. É lenta, repetitiva, quase hipnótica. As dançarinas têm expressões serenas, como se estivessem em transe. A areia dourada do pátio levanta suavemente a cada giro, criando redemoinhos sutis que se desfazem no ar. Esse é o início do rito da névoa, explica Atena, sentando ao seu lado com a casualidade de quem poderia muito bem estar flutuando sobre os degraus. Um prelúdio para o Festival do Azeite. Aqui, o movimento vem antes da palavra. Antes de alguém perguntar, é preciso rodopiar um pouco. Você assente, como se isso fizesse todo o sentido. E em Delfos faz mesmo. Depois de um tempo, uma das dançarinas se aproxima e estende uma mão para você. Ela não fala nada. Apenas sorri, como quem sabe que você não vai conseguir dizer não.
E não consegue mesmo. Você se levanta e a segue até o centro do círculo, onde os outros giram em silêncio. A areia está quente sob os pés. A música é lenta, mas constante, como se respirasse com você. A dançarina toca seu ombro, o ritmo muda e você começa a se mover aos poucos. Gira, estica os braços. Desajeitado no início, sim, mas depois de alguns movimentos, seu corpo se acomoda na repetição. E então algo acontece, é como se o tempo dissolvesse. Você não está mais pensando em cansaço, ou em onde está, ou por que está dançando. Está apenas ali, presente. E por alguns instantes, Delfos dança com você. As colunas, o céu, até mesmo Atena, que parece sorrir com os olhos como se dissesse, está funcionando. Quando a música termina, o grupo se desfaz como névoa. Todos se afastam, sem alarde, retornando às sombras das arcadas ou às portas de pedra dos santuários. Você retorna ao degrau sentindo o corpo leve, mas os músculos claramente protestando. Isso foi mais eficaz do que café, você diz respirando fundo. Atena entrega um pequeno copo de barro com um líquido âmbar. Tem gosto de ervas, mel e algo indefinível. Talvez pinho, talvez segredo de monge. Você decide não perguntar. Hidromel suave, ela explica. Vão para depois de dançar com deuses menores. Ela se levanta e começa a andar em direção ao lado oposto do templo. Você segue. Agora, o caminho leva a um pequeno edifício circular, com colunas mais curtas e uma porta de bronze decorada com folhas de oliveira entalhadas. Você passa a mão por uma das folhas e sente a textura dos veios como se fossem reais. Esse é o salão dos primeiros frascos, diz Atena, onde os azeites mais antigos eram guardados e catalogados. Alguns deles datam de antes da escrita, guardados apenas em cânticos e cheiros. Dentro, o ambiente é fresco e escuro, iluminado apenas por pequenos buracos no teto, por onde a luz do sol entra em feixes finos. Há prateleiras circulares com ânforas de todos os tamanhos. Cada uma tem uma etiqueta de argila, com símbolos que você não consegue entender. Aqui está parte da essência do festival. Ela continua, guiando-o por entre os vasos. Cada frasco contém uma história. Não uma história escrita, mas sentida. Quando você abre, ela te envolve. Você se inclina sobre uma ânfora pequena, com tampa de cera, e sente um aroma intenso, não só de azeitonas, mas de grama molhada, madeira velha, fumaça de lareira e algo como esperança molhada. É estranho, mas reconfortante. Essa ânfora foi oferecida por uma curandeira da Trácia, diz Atena. Ela acreditava que o azeite, quando cantado antes de ser prensado, podia curar febres. Historiadores ainda discutem se há fundamento nisso ou se ela apenas era muito persuasiva. Você sorri. Algo nesse lugar acalma partes de você que nem sabia que estavam agitadas. Atena encosta em outra ânfora e diz, ainda temos chão pela frente, mas você está indo bem. Não tropeçou em nenhum altar nem confundiu uma ninfa com uma árvore. Isso já te coloca acima da média dos viajantes. Vocês deixam o salão e, ao sair, a luz do sol parece mais suave. Como se, por ter conhecido os frascos antigos, o mundo lá fora tivesse decidido diminuir um pouco o brilho para você. O caminho agora leva a uma trilha cercada de ciprestes. Um novo destino, novas histórias e mais passos. Sempre mais passos. Você segue pela trilha ladeada de ciprestes altos, que se balançam ao vento como sacerdotes entediados num ritual muito antigo. As copas sussurram entre si, folhas cochichando segredos de séculos passados. O chão sob seus pés é coberto por agulhas secas e seus passos produzem aquele som abafado e crocante que só florestas quietas sabem fazer. Atena caminha à frente. Seus pés quase não tocam o chão, como se ela estivesse 1 centímetro acima da realidade. O sol já começou sua curva de descida, derramando luz dourada pelas frestas das árvores. É a chamada hora de bronze dos gregos, quando a claridade parece ter sido coada por mel. Estamos quase no sopé do Monte Parnaso, diz ela, parando um instante para sentir o vento. Aqui é onde os preparativos reais do festival começam.
Nada contra as danças em Delfos, mas é aqui que as mãos se sujam. Você engole em seco, não por medo, mas por uma leve antecipação nervosa. Afinal, até agora, sua participação foi passiva. Assistir, girar, cheirar ânforas. Agora parece que você será convocado ao batente. Você pergunta, meio brincando, se haverá uma folha de ponto. Atena sorri. Só se você quiser crédito cívico em Esparta. Mas não recomendo. O RH de lá é inflexível. A trilha desemboca em um campo aberto, parcialmente sombreado por árvores frutíferas e cercado por cercas feitas de galhos trançados. No centro, há uma série de mesas baixas de madeira, grandes cestos de vime, moendas circulares e, claro, pilhas generosas de azeitonas. Elas variam de tamanho, cor e textura, verdes escuras, quase negras, verdes claras, com manchas púrpuras, pequenas e firmes, ou grandes e macias como travesseiros naturais. Ali estão homens e mulheres, que sim um sátiro ou dois, todos ocupados com a seleção, a lavagem e a prensagem das azeitonas. Há cantos suaves em dórico, intercalados com risadas, espirros de poeira e ocasionais reclamações sobre espinhos nos dedos. Você se aproxima de uma mesa e uma mulher de cabelos grisalhos entrega-lhe uma faca de madeira e um olhar que diz: "Vai cortar ou vai dormir em pé?" "Esta é Daphne", diz Atena, uma das últimas especialistas em azeite oracular. Ela jura que consegue prever o futuro pela acidez de um lote. Historiadores ainda discutem se isso é real ou se ela só tem paladar muito sensível. Você se senta e começa a ajudar, tentando imitar os movimentos rápidos e precisos de Daphne. As azeitonas precisam ser cortadas em cruz antes de irem para a prensa, um gesto simbólico que representa a abertura, entrega e, possivelmente, a paciência de quem teve que cortar 400 delas antes do almoço. Enquanto trabalha, você ouve uma conversa entre dois jovens ao lado, discutindo sobre qual tipo de madeira deve ser usada para as prensas. Um defende o carvalho, outro o cipreste. Ambos usam argumentos convincentes. Um fala de durabilidade, o outro de cheiro de infância mítica. "Isso acontece todo ano", murmura Daphne, sorrindo. E todo ano, alguém termina com uma prensa que range como centauro com dor, nas costas. No centro do campo, uma figura com túnica cor de lavanda ergue os braços. O movimento é lento, cerimonial, e todos param o que estão fazendo para olhar. A figura começa a cantar, e logo os outros se unem. É um cântico simples, em ritmo binário, que marca o início do processo coletivo de prensagem. Você é convidado a participar. Um homem barbudo com um avental de couro estende a mão, levando você até uma das prensas de madeira que parece ter uns 1000 anos, e provavelmente tem. Você pisa numa plataforma ao lado de outras 3 pessoas, e juntos começam a girar. Uma viga longa, movendo a pedra circular que esmaga as azeitonas. É pesado no começo. Seus ombros reclamam. Mas o ritmo da canção ajuda. Há algo satisfatório em sentir a pedra moer lentamente, ouvindo o som da pasta oleosa se formando, sentindo o cheiro que sobe do cesto. Vegetal, intenso, levemente amargo. Essa primeira prensagem é para uso cerimonial, sussurra Atena ao seu lado, sem que você saiba exatamente quando ela apareceu ali. Vai iluminar lamparinas nos templos. Um pouco será oferecido aos deuses. E se sobrar, talvez passe na sua salada. Você continua girando, o corpo já suado, mas com uma estranha sensação de pertencimento. Como se por um breve momento tivesse atravessado as eras e se tornado parte do motor invisível que move uma civilização. Ao fim do processo, o óleo escorre em fio fino, dourado, para dentro de uma ânfora apoiada num suporte de pedra. Todos aplaudem. Um aplauso discreto, ritmado, como batidas de tambor abafadas. Você se senta sob uma oliveira próxima, os braços ainda trêmulos. Um menino de cabelos cacheados oferece um pão achatado e morno que ele mergulha diretamente no azeite recém-prensado antes de entregar a você. O sabor é tudo. Intenso, puro, vivo. Atena se senta ao seu lado e observa as folhas dançarem com o vento. Sabe, ela diz olhando para o céu. Há quem diga que os gregos só inventaram
Deuses porque não conseguiam explicar o gosto de um bom azeite. Você ri, e talvez, só talvez, esteja disposto a acreditar nisso. A tarde vai se esvaindo enquanto você permanece sob a oliveira, sentindo o calor do sol decrescente no rosto e o cheiro persistente do azeite nas mãos. O campo começa a se transformar em um espaço mágico, onde sombras longas se esticam e as cores do céu viram aquarelas suaves. Atena permanece ao seu lado, seu olhar contemplativo refletindo a tranquilidade do momento. Agora é hora da preparação para o Festival do Azeite. Ela comenta, levantando-se com a graça calma de quem já conhece o próximo passo. Não é só o óleo, mas toda a cerimônia em torno dele. O ritual da colheita, as oferendas, os cânticos, tudo precisa estar alinhado. Vocês caminham juntos para um pequeno bosque próximo, onde árvores de oliveira mais antigas se erguem como guardiãs silenciosas. O chão é coberto por folhas secas e pequenas pedras que rangem suavemente sob seus passos. Você percebe que, ao contrário do campo aberto, aqui há uma sensação mais sagrada, quase palpável. No centro do bosque, um altar de pedra simples, mas imponente, chama sua atenção. Ele está decorado com pequenas folhas de oliveira entrelaçadas e há vasos com flores brancas e azuis, cores que parecem sussurrar histórias esquecidas. Este é o altar do festival, explica Atena, onde os sacerdotes fazem as primeiras oferendas. Acredita-se que o azeite ali derramado não é apenas alimento, mas a essência da própria vida. Você observa enquanto uma figura vestida com uma túnica branca se aproxima do altar, carregando uma pequena ânfora de azeite fresco. Ela derrama lentamente o líquido dourado sobre a pedra, e o brilho do azeite sob a luz moribunda do sol parece criar faíscas invisíveis, como se a própria terra estivesse respondendo ao gesto. Curioso, não? Atena comenta suavemente. Historiadores ainda discutem se essas cerimônias tinham um propósito real ou se eram mais uma forma elaborada de festa com desculpa para usar bastante azeite. Você sorri, imaginando uma multidão antiga dançando e bebendo enquanto tentam justificar o motivo de tantos banquetes. Enquanto isso, um grupo de músicos começa a afinar suas liras e flautas. O som se espalha pelo bosque, sutil e envolvente, uma melodia que parece sair do próprio coração da terra. Você sente o peso dos dias passados se dissolver pouco a pouco, substituído por uma paz inesperada. Atena se senta em um tronco próximo, cruzando as pernas com naturalidade. Quer saber uma curiosidade? Ela pergunta com um olhar que mistura mistério e leve ironia. Algumas aldeias acreditavam que o azeite também tinha propriedades de proteção contra maus espíritos, que ao ungir suas portas e janelas, mantinham os problemas bem longe. Você olha para suas mãos, ainda perfumadas de azeite, e imagina que não seria uma ideia tão ruim no mundo moderno. O canto dos músicos cresce, preenchendo o bosque com uma harmonia suave, enquanto você fecha os olhos por um momento, permitindo que a música, o aroma e a companhia de Atena o envolvam. Naquele instante, você entende que o Festival do Azeite não é apenas sobre um líquido dourado, é sobre conexão. Conexão com a terra, com os outros, com o sagrado e, acima de tudo, consigo mesmo. Você se levanta devagar, ainda sentindo a música no corpo e o cheiro doce do azeite que parece impregnar até a alma. Atena guia você para fora do bosque, de volta à clareira, onde o festival começa a ganhar vida em sua totalidade. Agora as preparações envolvem mais do que o óleo. Há tecidos coloridos pendurados em varais, mesas com frutas e pães e pequenas tochas que serão acesas quando a noite cair. A festa não começa sem música, comida e, claro, o azeite, Atena explica sorrindo levemente. E, é claro, os jogos. Afinal, não seria um festival grego sem um pouco de competição, mesmo que a maioria esteja aqui só para relaxar. Você observa um grupo de jovens que se preparam para uma corrida. É uma tradição que mistura celebração e teste de resistência. Mas, honestamente, parece que a maioria está mais interessada em não tropeçar do que em ganhar. Você até pensa que talvez fosse melhor assistir da sombra do que tentar competir. Enquanto caminha, sente o aroma inconfundível de pão recém-assado.
uma mulher robusta com mãos calejadas, distribui pedaços quentinhos que você aceita de bom grado. Ela conta, entre mordidas e risadas, que na antiguidade o azeite era usado não só na comida, mas também para hidratar a pele após longas jornadas sob o sol. Você imagina uma versão antiga daquele hidratante caro que talvez nunca tenha funcionado tão bem. Historiadores ainda discutem se essa prática era uma necessidade real ou apenas um pretexto para um banho ritualístico, Atena comenta, com seu típico tom irônico. A verdade é que o cheiro deve ter sido único. Você se imagina naquela época, coberto de azeite, talvez correndo atrás de uma cabra enquanto tenta não escorregar nas pedras. Com isso em mente, decide se sentar perto de uma fonte para observar o movimento. Um velho contador de histórias começa a falar em voz baixa, quase um sussurro, enquanto crianças se juntam ao seu redor. Ele relata uma lenda pouco conhecida sobre o festival, onde o azeite simbolizava a luz da sabedoria que Atena trouxe ao mundo. Dizem que uma vez, durante uma cerimônia, uma chama nunca se apagou, alimentada pelo azeite sagrado. Uma chama que representava a esperança e a proteção. Você sente o peso da história e, ao mesmo tempo, o conforto da narrativa que se desdobra com suavidade. O som da água da fonte mistura-se com as vozes e risos, criando uma atmosfera que você percebe é perfeita para fechar os olhos e deixar-se levar. Enquanto a noite se aproxima, o brilho suave das tochas acende, e a claridade dourada do dia se transforma numa penumbra acolhedora. Atena se aproxima e oferece a você uma pequena taça com azeite temperado com ervas. O sabor é delicado, um pouco diferente do que você provou antes, e parece conter em si a essência do festival. Este é o verdadeiro ouro líquido, ela diz. Muito mais do que um simples ingrediente. Você mastiga lentamente, sentindo o sabor se espalhar, e permite que a tranquilidade do momento penetre fundo em seu ser. É um lembrete sutil, porém poderoso, de que às vezes as coisas mais simples são as mais preciosas. Você percebe que o céu já está completamente escuro, estrelado com uma clareza que parece mágica. A leve brisa traz o aroma do azeite, misturado com o doce cheiro das ervas queimando nas tochas, criando um perfume reconfortante. As vozes se tornam mais baixas, as risadas mais suaves, enquanto o festival entra numa fase mais introspectiva. Atena caminha ao seu lado, a figura calma e serena que parece tão parte daquele ambiente quanto as próprias árvores. Ela fala sobre os significados mais profundos do azeite na cultura grega antiga, explicando que, além de ser um óleo sagrado, ele era visto como um símbolo de paz e prosperidade. A verdade é que o azeite é quase um personagem silencioso em muitas histórias, ela diz sorrindo. Ele aparece para suavizar pele, iluminar caminhos e até para ungir os heróis antes das batalhas. Um detalhe curioso é que alguns poetas o chamavam de líquido de ouro, não apenas pelo valor, mas pela luz que trazia as sombras. Enquanto ela fala, você observa os participantes do festival, agora sentados em pequenos círculos compartilhando histórias e lembranças, alguns tocando liras suavemente. O ambiente é relaxado, uma combinação perfeita de convivência e contemplação. Você tenta imaginar como seria viver naquela época, em meio a esses rituais, sentindo a importância de cada gesto, mesmo que, para alguém de hoje, possa parecer lento ou até repetitivo. A paciência era uma virtude necessária, quase uma forma de meditação. Historiadores ainda discutem se o Festival do Azeite era originalmente uma celebração religiosa ou simplesmente uma desculpa para se reunir e se divertir depois da colheita. Atena comenta com aquele leve tom irônico que você já conhece bem. Você ri baixo, lembrando-se de como as reuniões familiares modernas também têm seus rituais e justificativas para as festas. A diferença é que aqui, a comida e o azeite eram parte de algo maior, de uma conexão com a terra e os deuses. A música muda, tornando-se ainda mais suave, e você sente o peso do dia começar a ceder, substituído por uma calma crescente. Atena senta-se perto de você e, por um momento, só observa as estrelas, como se buscasse respostas invisíveis no céu noturno.
Você fecha os olhos, ouvindo o sussurro das folhas, o som distante das liras e aquele cheiro inconfundível do azeite que permanece no ar, um lembrete doce e terroso da jornada que você fez, da antiguidade até este momento de paz. Você percebe a suavidade com que a noite se estende ao redor, quase como um cobertor delicado cobrindo o festival e seus participantes. O ar esfria ligeiramente, trazendo consigo um frescor que parece convidar à reflexão. Athena permanece ao seu lado, seu olhar focado no horizonte, onde as últimas luzes do fogo se misturam com as estrelas. Ela começa a contar uma história que poucos conhecem. A origem do primeiro azeite usado em rituais, que, segundo a lenda, não veio apenas das oliveiras comuns, mas de uma árvore sagrada plantada por ela mesma, como um presente aos mortais. Dizem que esta árvore tinha uma casca dourada e folhas que brilhavam ao luar. Ela sussurra, como se temesse que o vento pudesse roubar o segredo, e que seu azeite tinha o poder de trazer sonhos tranquilos e clareza para quem o usasse. Você imagina essa árvore mágica, seus galhos estendendo-se como braços protetores e a sensação de ser tocado por algo quase divino ao sentir o óleo fluindo de suas frutas. Enquanto Athena narra, você percebe o contraste entre essa visão quase mística e o uso cotidiano do azeite, para cozinhar, para iluminar casas, para cuidar da pele e até para lubrificar armas e rodas. Essa dualidade torna o azeite um símbolo fascinante, tanto prático quanto espiritual. Você se pergunta se naquele tempo as pessoas tinham a mesma conexão com a natureza que muitos tentam recuperar hoje. Talvez, pensa você, esse festival seja um lembrete dessa relação íntima e respeitosa. Curiosamente, alguns estudiosos acreditam que o azeite era também um símbolo de renovação. Athena acrescenta: usá-lo significava deixar para trás o velho e acolher o novo, o que faz sentido considerando o ciclo das estações e das colheitas. O som distante de passos leves indica que o festival está se aproximando do fim. Você sente uma mistura de gratidão e uma leve melancolia, como quando uma música favorita chega ao seu final. Historiadores ainda discutem se o festival evoluiu de celebrações mais antigas ou se foi uma invenção relativamente recente. Athena conclui, com aquele sorriso que sempre sugere que nem tudo é tão simples quanto parece. Você respira fundo, sentindo a serenidade tomar conta, enquanto as estrelas acima parecem piscar com um brilho suave, como se estivessem desejando boa noite. Você sente o peso tranquilo da noite envolvendo tudo ao seu redor, enquanto o festival lentamente se desfaz em murmúrios e passos suaves que se afastam pela trilha. A brisa fresca toca sua pele, carregando o aroma persistente do azeite e das ervas queimadas, e você percebe que está pronto para desacelerar ainda mais. Athena fala sobre as rotas comerciais que levaram o azeite grego para lugares distantes, desde as margens do Nilo até os mercados da Mesopotâmia. Você imagina as caravanas lentas e poeirentas cruzando desertos e montanhas, transportando aquele precioso líquido dourado que tanto significado tinha. É engraçado pensar, ela comenta, que enquanto nós celebramos este festival, outras culturas também tinham seus próprios rituais com óleo e fragrâncias, alguns tão antigos quanto os gregos, outros completamente diferentes. Você imagina um comerciante carregando ânforas de azeite em camelos, tentando negociar com olhos desconfiados em um mercado desconhecido. A cena parece tirada de um filme antigo, mas também de um sonho que você poderia ter numa tarde preguiçosa. Athena menciona uma curiosidade menos conhecida. O azeite também era usado para tratar pequenas doenças e para massagens terapêuticas. No entanto, há um debate entre historiadores sobre até que ponto esses usos eram realmente medicinais ou apenas uma forma de cuidado e conforto. Você sorri ao pensar que, mesmo hoje, alguns desses tratamentos continuam, talvez com um toque mais científico, mas carregando a mesma essência de cuidado humano. Enquanto a música ambiente do festival se apaga em seu imaginário, você sente o convite para relaxar ainda mais. A Athena fala baixinho sobre como o azeite simboliza também a longevidade e a saúde. Um lembrete sutil
de que as pequenas coisas podem fazer uma grande diferença. E claro, nunca subestime o poder de uma boa massagem. Ela brinca suavemente, e você imagina alguém tentando aplicar azeite em si mesmo, sem escorregar. Você ri silenciosamente, sentindo uma conexão mais profunda com o passado, mas também com o momento presente, aqui e agora, envolto em calma. A noite se aprofunda ao redor e você percebe o som distante de uma última canção sendo entoada perto da antiga oliveira. O aroma do azeite e das flores silvestres se mistura com a brisa fresca, criando uma atmosfera quase mágica, perfeita para um momento de tranquilidade e contemplação. Athena fala sobre o significado simbólico do azeite no contexto dos festivais, como um símbolo de luz, paz e união. Ela explica que, no decorrer dos séculos, esse líquido dourado passou a representar mais do que apenas alimento ou medicina. Tornou-se um elo entre os mortais e os deuses, um sinal de respeito e gratidão. Você sabia que o azeite era usado para ungir os vencedores dos jogos antigos? Ela pergunta com um sorriso sutil. Imagine a sensação de ser coberto por essa substância tão antiga, um toque que conectava atletas a algo maior. Você se imagina naquela multidão antiga, o som dos aplausos misturado com o brilho das tochas e o aroma familiar do azeite envolvendo tudo, quase como um abraço invisível. Athena continua, mencionando que muitos festivais antigos, inclusive o de azeite, terminavam com um momento de silêncio e reflexão, uma pausa para agradecer e renovar as energias. Você sente essa pausa agora, como se o tempo desacelerasse, para permitir que cada pensamento e sensação se acomodasse suavemente. Historiadores ainda discutem se essas cerimônias eram mais espirituais ou sociais. Ela comenta com aquele tom irônico que você já conhece. Talvez fossem ambos. Você sorri imaginando as conversas silenciosas e os olhares trocados naquela noite distante, enquanto a comunidade se unia em torno de algo simples, porém poderoso. A música suave se dissolve no ar e você sente a necessidade de fechar os olhos, de deixar que a serenidade do momento o envolva completamente. Athena sussurra uma última curiosidade. Algumas pessoas acreditavam que o azeite poderia proteger contra pesadelos, que ungir a testa antes de dormir era uma forma de garantir sonhos doces e calmos. Você sente uma leveza crescente, como se pudesse se permitir relaxar de verdade, mergulhando em um sono tranquilo, embalado pelas histórias e pelo aroma do ouro líquido. Você sente o ar da madrugada envolver suavemente o ambiente, a penumbra da noite aquecida pelo brilho distante das estrelas e o último brilho morno das tochas. O festival, agora silenciado, parece guardar em si a memória de risos, histórias e o inconfundível aroma do azeite, aquele líquido dourado que permeou cada momento da jornada. Athena se senta ao seu lado, seu tom é mais suave, quase como uma melodia que embala o silêncio da noite. Ela relembra que, apesar das festividades e rituais, o verdadeiro propósito do festival era mais simples e profundo: celebrar a vida, a conexão com a terra e os ciclos que moldam o tempo. Talvez o que mais importa, diz ela, é essa sensação de continuidade, de que cada geração, cada história e cada gota de azeite carregam consigo o passado e o futuro. Você sente a verdade nessas palavras, o conforto de saber que, apesar de tudo mudar, algumas coisas permanecem: os aromas, as histórias e a busca por momentos de paz. Athena menciona uma última curiosidade, quase um segredo. Em algumas aldeias, a última gota do azeite era reservada para as abelhas, como um gesto de gratidão e respeito pela natureza que sustenta tudo. Historiadores ainda discutem se esse costume era mais simbólico ou realmente influenciava a produção de mel. Ela comenta com um sorriso tranquilo. Você imagina as abelhas zumbindo ao redor, agradecidas enquanto você fecha os olhos e permite que o cansaço suave tome conta. O festival, com todas as suas histórias, cheiros e sons, torna-se um pano de fundo perfeito para você se entregar ao sono. A sensação é de segurança e acolhimento, como se o ouro líquido tivesse ungido não só o corpo, mas também a mente.
Você respira fundo, sentindo o ritmo desacelerar, os pensamentos se tornarem mais leves, quase como uma brisa que passa suavemente pela pele. E enquanto o mundo ao seu redor mergulha na calma da madrugada, você se deixa levar, abraçado pela serenidade da história, pela magia do azeite e pela companhia silenciosa de Atena. Agora, com os olhos fechados e a mente tranquila, imagine-se repousando em um jardim antigo, onde as árvores sussurram segredos ao vento e a luz da lua dança suavemente entre as folhas. O ar está fresco e doce, preenchido pelo aroma sutil do azeite e das flores silvestres. Sinta o peso do corpo relaxar a cada respiração lenta, como se cada inspiração trouxesse paz e cada expiração levasse embora qualquer preocupação. Você está seguro aqui, envolto em uma atmosfera de calma e conforto. Permita que sua mente vagueie sem pressa, como uma brisa leve que acaricia a pele e desliza por entre as flores. O tempo parece estender-se, gentil e paciente, sem pressa, sem obrigações. Cada pensamento se dissolve lentamente, deixando espaço para o silêncio sereno e para a sensação de estar exatamente onde deveria estar. A história, com seus detalhes suaves e ritmos tranquilos, se torna uma melodia que embala o sono. Sinta o abraço invisível da noite e o calor suave do azeite imaginado, trazendo conforto e serenidade para seu corpo e mente. Você está protegido, tranquilo e pronto para descansar profundamente. Agora, permita-se flutuar nesse estado de paz, deixando que o sono chegue com suavidade, como uma onda calma que acaricia a praia ao amanhecer.